Meu irmão, minha irmã, a liturgia, através das leituras bíblicas, vai nos introduzindo nos mistérios de Deus e iluminando a realidade humana. No mundo em que nós vivemos, existem muitos males. Nasce espontânea a pergunta: qual é a origem do mal? Na busca de um responsável, nós somos muitas vezes levados a acusar alguém como culpado. A Bíblia tem uma resposta clara dessa situação e de todos os muros que separam e oprimem as pessoas. Este muro é o pecado. O homem rompeu a sua relação amorosa com Deus e surgiu uma mudança essencial em sua vida. Pretendeu libertar-se de Deus e tornou-se então escravo de suas paixões e dos seus egoísmos. A primeira leitura do livro do Gênesis fala do primeiro pecado no mundo com Adão e Eva. Esses capítulos da Bíblia não querem mostrar como aconteceu no início, mas procuram levar a refletir sobre o caos social em que viviam os homens no tempo em que o autor sagrado ele escreveu aquele livro. Deus fez todas as coisas perfeitas. Por isso, esse mundo conturbado não poderia ser o que Deus queria. Então, como deveria ter sido? Qual é a causa, qual é a origem de tudo isso? A serpente seduziu e continua seduzindo o homem para se apropriar dos frutos proibidos. E a consequência é justamente essa desarmonia que surge na natureza, essa desarmonia dos homens com Deus. O homem, ele não se encontra mais naquele lugar que lhe foi designado na criação pelo Criador. Teve medo e, por isso, pelo medo, ele se escondeu. E o Senhor pergunta: onde estás, Adão? Adão, então, vai acusar Eva e Eva vai acusar a serpente. Adão, ele sente-se nu porque ele se sente despojado da dignidade com que ele foi criado pelo Criador. Abala a ordem da natureza, perde a fertilidade e produz espinhos e ervas daninhas. Mas a narrativa desse livro termina com uma mensagem de esperança. A luta entre a serpente e o homem continuará até o fim dos tempos, mas a descendência de uma mulher conquistará a vitória final. Ela esmagará a cabeça da serpente. O pecado é a origem do mal. Pelo pecado se rompe a harmonia da criação, dessa criação tão especial de Deus. E ergueu então muitos muros que separam, que oprimem a humanidade. São Paulo, na segunda leitura, a segunda carta aos Coríntios, ele manifesta seu interesse pela comunidade de Corinto e ele expõe os motivos pelos quais ele sofre com paciência. A esperança da ressurreição gloriosa e a fé no prêmio que espera. Jesus, no Evangelho, aponta o caminho para que o ser humano possa lutar contra o mal. Convida aos que formam a sua família, como Maria, a fazer sempre a vontade de Deus. Os familiares de Jesus, os parentes de Jesus, chegam e de fora eles pedem para chamar Jesus para que ele vá até eles. Eles não entram. É Jesus que deve sair. Querem levá-lo de volta para Nazaré. Eles querem trazer Jesus de volta para a casa, para a origem. Porque eles estão preocupados. Julgam que Jesus estava fora de si.
os próprios familiares ergueram um muro de descrédito, de indiferença. Os mestres da lei pretendem desprestigiar Jesus diante do povo e acusam Jesus de ser um endemoniado. Jesus contesta com essas duas imagens dessas parábolas. O reino dividido e a família dividida não poderão manter-se de pé. Indica a nova família, a sua nova família. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? A verdadeira família de Jesus, agora, a partir desse momento, é formada pelos que estão ao redor dele, numa atitude de companheiros na ação libertadora e que fazem a vontade de Deus. Jesus abre a sua família. Não é apenas aqueles da consanguinidade, mas todos os que fazem a vontade de Deus. É a ponte que supera os muros para unir as pessoas em profundos laços de fraternidade. A relação mais íntima com Jesus não se faz através do parentesco de sangue, mas na sintonia com sua prática libertadora. Quem faz a vontade de Deus será considerado irmão, irmã e mãe de Jesus. Maria era mãe duplamente, porque ela gerou Jesus e porque, mais do que ninguém, soube fazer sempre a vontade de Deus em sua vida. Meu irmão, minha irmã, o pecado nasce e é fruto do orgulho, e esse orgulho faz construir muros que dividem. Adão acusa Eva, Eva acusa a serpente. Os judeus não aceitam a conversão e acusam Cristo de endemoniado. Os familiares de Jesus o acusam de louco, querem levar para casa. Quem acusa está se autodefendendo. Quem acusa está querendo se esconder atrás da acusação. Quem acusa quer ser superior, quer dominar, quer destruir. Quando o esposo acusando a esposa existem entre nós e vice-versa. Quantos filhos acusando os pais e vice-versa? Quantos adultos acusando os jovens e quantos jovens acusando os adultos? Quantas pessoas acusando o parente, acusando vizinhos e assim por diante? A acusação e as fofocas, elas acabam com o diálogo entre as pessoas. São a morte do diálogo. Quem acusa se acha maior do que o outro, se sente no direito até mesmo de julgar. Há uma necessidade de busca de diálogo e não de acusação. Diálogo entre as pessoas da comunidade, entre as famílias. Sentar e conversar em pé de igualdade. Colocar as questões e juntos buscar soluções para todos os problemas. O diálogo em família, pais e filhos em pé de igualdade. Sentir juntos os problemas, conversar, encontrar maneiras melhores de convivência, de realização. O diálogo entre o casal, os dois vivendo a experiência da diferença e da igualdade, os dois comunicando-se e não se acusando. É a ponte que estabelece o verdadeiro espírito da família, é o diálogo. Busquemos como Jesus abriu a sua casa, abriu a sua família para todos nós. Aceitemos essa proposta de Jesus e sejamos fiéis colaboradores, sejamos da família dele, fazendo a vontade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E abençoe-vos o Deus onipotente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.